Olá, prezado aluno, que a paz seja contigo. Eu sou a professora Rosinere Loureiro Lourenço, autora do livro-texto que vocês utilizarão como bibliografia básica para a disciplina de Evangelhos. Eu sou pastora, formada em Teologia em 1998 e ministro algumas disciplinas para segundos e terceiros anos do curso livre em Teologia do ITQ, em Curitiba. Atuo no Ministério Quadrangular desde 1998 e faço parte do departamento da Nova IBQ no estado do Paraná. Como membro da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, eu faço parte do departamento de educação da igreja local. Também tenho formação em ciências contábeis, sou mestre em contabilidade e leciono disciplinas para o ensino superior de cursos de graduação em ciências contábeis. O objetivo geral da disciplina de Evangelhos é levar você, aluno, a conhecer a revelação das boas novas de Deus por meio de Jesus e compreender de que forma as verdades bíblicas escritas nos Evangelhos devem ser aplicadas hoje corretamente, visto terem sido escritas numa época tão distante da nossa e para leitores em situação tão diferente culturalmente. Querido, conhecer as verdades escritas nos Evangelhos, considerando seu contexto, nos habilita a perceber melhor a ótica de Jesus quando agia e quando reagia a determinadas situações e nos permite também entender e nos adequar melhor aos planos de Deus para cada um de nós. Estudar os Evangelhos com coração respeitoso à voz de Deus nos permite sermos tocados com o mesmo amor e transformados pelo mesmo poder que revolucionou uma geração e transformou a humanidade, o amor e o poder de Jesus Cristo. E é com esse espírito de honra, respeito e acatamento à voz de Deus que eu convido você a estudar os textos que foram escritos para anunciar as boas novas de Deus aos homens, os quais serão abordados ao longo da disciplina de Evangelhos. Veja bem, essa disciplina nos remete a Jesus, aquele que tem as boas novas de Deus para nós. Por isso, a ementa prevê que você seja inteirado de temas como a origem e a formação dos evangelhos, o perfil de cada escritor dos evangelhos e as características essenciais de cada livro. Você também precisa conhecer a importância e o propósito dos evangelhos no contexto das escrituras sagradas e uma síntese geral dos evangelhos por meio da apresentação do nascimento, da vida, dos ensinamentos, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 3, você aprenderá sobre os evangelhos como livros sagrados. Você verá o panorama de cada um dos livros, as convergências e as divergências entre eles. E no capítulo 4, você conhecerá a respeito de Jesus à luz dos evangelhos e do mundo secular. Então, a partir do capítulo 5 até o capítulo 12, você vai ter a oportunidade de examinar os textos dos evangelhos sob uma perspectiva cronológica, que se iniciará do anúncio do nascimento de Jesus até a ressurreição e ascensão aos céus. Você já está preparado para iniciar os seus estudos? Vamos lá! Eu desejo que você aproveite muito bem o conteúdo dos 12 capítulos de Evangelhos. Bem-vindo ao capítulo 1, a inserção dos Evangelhos no Novo Testamento. O capítulo 1 mostra que o Evangelho pregado por Jesus e posteriormente registrado por seus discípulos é a expressão das boas novas do reino de Deus por meio de Jesus, o Messias prometido. Você sabe o que significa Evangelho? O termo Evangelho significa boas novas. Ele é as boas novas de Deus por meio de Jesus para toda a humanidade. E muito embora existam 4 livros, eles relatam na verdade um mesmo Evangelho. Nesse primeiro capítulo, você aprenderá que os 4 evangelhos são uma porção essencial do Novo Testamento. Por isso, torna-se tão importante o entendimento dos seguintes assuntos: o período compreendido entre o Antigo e o Novo Testamento, a aceitação dos evangelhos no cânon, a confiabilidade histórica e as evidências arqueológicas
a respeito dos 4 evangelhos. Você aprenderá nesse capítulo que o período intertestamentário tem grande relevância para o entendimento adequado do que se passava nos dias terrenos de Jesus. A história, os escritos e os acontecimentos vivenciados pelos judeus lançam luz esclarecedora sobre o porquê da organização religiosa ser como era no início da era de Cristo e como sua concepção de culto chegou àquele formato. Você também aprenderá que os evangelhos são confiáveis historicamente. Verá que os detalhes históricos, geográficos e culturais presentes nos evangelhos evidenciam que os escritores não inventaram as suas histórias. Tanto a tradição oral quanto os relatos sobre a geografia local e as evidências culturais características daquela época fortalecem a confiabilidade do evangelho. Além disso, você poderá compreender como as evidências arqueológicas mostram a autenticidade histórica da Bíblia. A descoberta de lugares e objetos relatados nos evangelhos fortalece a veracidade dos eventos descritos. Você aprenderá que os 4 evangelhos preenchem os requisitos da igreja primitiva para serem aceitos no cânon do Novo Testamento. Olhe, esses evangelhos foram aceitos pela igreja muito antes de líderes da igreja os escolherem para entrar na lista dos livros inspirados, isso é, muito antes que qualquer concílio fosse realizado. Bons estudos e até logo! Olá! Apresento a você o capítulo 2, Comparativo entre os livros. Como cada escritor tinha destinatários e propósitos específicos em mente, embora os 4 livros apresentem um único evangelho e um único personagem principal, Jesus Cristo, é possível perceber que a estrutura e a linguagem utilizada são diferentes e que alguns eventos trabalhados com detalhes e profundidade em um livro são mencionados rápida e descritivamente em outro. O capítulo 2 compara os 4 evangelhos e, ao apresentar uma visão geral sobre cada um deles, destaca informações sobre o escritor, a data e o local da escrita, os destinatários e os propósitos gerais do livro. Depois, a estrutura do livro e as particularidades do livro. Você aprenderá que os evangelhos não foram escritos na ordem em que aparecem nas Bíblias que você utiliza atualmente. E verá que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam um só evangelho, o de Jesus Cristo, mas eles dão ênfases diferenciadas à sua pessoa e ao seu ministério. Você verá também que não existe um consenso absoluto entre os estudiosos e pesquisadores sobre a datação dos evangelhos e nem mesmo sobre os locais de escrita dos mesmos. O capítulo apresentará mapas de lugares chaves em cada evangelho, quadros com as estruturas principais de cada livro e quadros de narrativas contendo as particularidades de cada um dos evangelhos. Mas o que são as particularidades? Particularidades dizem respeito àquilo que os evangelhos contêm de forma exclusiva. Cada um dos evangelhos possui contribuições peculiares que podem ser definidas tanto ao observar o evangelho como um todo, quanto ao se listar eventos e parábolas exclusivos. Você verá que tanto os relatos comuns entre os evangelhos quanto os relatos exclusivos de cada um deles têm fundamental importância para uma compreensão correta de Jesus. Aluno querido, eu encontro você no próximo capítulo. Cá estamos no capítulo 3, os evangelhos sinóticos e o Jesus histórico. Em função da profunda semelhança entre si, os livros de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Muito embora a ordem cronológica dos acontecimentos não tenha sido seguida com rigidez em nenhum dos livros, é perceptível a concordância em termos de linguagem, material e outros itens incluídos e a ordem de registro de fatos e declarações da vida de Jesus. Você sabe o que significa sinótico?
Bem, então eu vou te adiantar antes que você leia o livro-texto. Sinótico vem de um termo grego que significa ver em conjunto, lado a lado, e foi utilizado pela primeira vez em referência a esses evangelhos no final do século XVIII. Nesse capítulo, você aprenderá que os sinóticos apresentam imensa semelhança no que diz respeito à estrutura, ao conteúdo e ao enfoque dos livros. Saberá que o estudo dos sinóticos tem gerado diversas conclusões, pois as análises acontecem sobre diversos ângulos também. Os questionamentos sobre como surgiram os evangelhos geraram vários enfoques, e o capítulo detalha os 3 mais relevantes. A crítica da forma. Na crítica da forma, os estudos debruçam-se sobre a forma como as unidades literárias foram reunidas. A crítica da fonte, que busca descobrir em que fontes escritas os evangelhos se basearam, e a crítica da redação, que busca descobrir os objetivos teológicos de cada um dos evangelistas. Cada uma dessas críticas, da forma, das fontes e da redação, baseia-se em alguns pressupostos para desenvolver as suas análises sobre os evangelhos. O capítulo apresenta quadros que destacam os pressupostos das críticas, bem como os problemas relacionados a essas pressuposições. Você compreenderá que as 3 críticas, dependendo de como são aplicadas, podem resultar em pontos positivos e em pontos negativos às conclusões sobre os estudos dos evangelhos. Você também aprenderá que os questionamentos sobre Jesus e os evangelhos sinóticos levou os estudiosos às buscas ao Jesus histórico. Você sabia que antes do século XVIII, os cristãos tinham bem poucas dúvidas de que os evangelhos deveriam ser lidos como relatos historicamente confiáveis sobre a vida de Jesus? Pois é, até essa época, o principal problema era harmonizar os evangelhos, ou seja, explicar como reunir os 4 evangelhos para se ter um só relato coerente da vida de Jesus. Ocorre que a confiança sobre a exatidão histórica dos evangelhos começou a ser minada pelo iluminismo. Os milagres de Jesus começaram a ser alvos de bombardeio e muitas dúvidas foram levantadas sobre as histórias dos evangelhos, gerando assim grande ceticismo a partir de crenças como: a ressurreição não acontecera, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, a ressurreição foi apenas a recuperação de um coma do túmulo frio, Jesus não andou sobre as águas, mas sim sobre uma restinga submersa. Por isso, desde o iluminismo até o momento, 3 buscas foram iniciadas para se encontrar o Jesus histórico. E um dos problemas das buscas é que elas desconsideram os evangelhos como fonte segura para encontrar o Jesus da história da humanidade. As primeiras buscas eram filosóficas e a última é multidisciplinar. E ainda que fundamentada nos mesmos erros das 2 primeiras, no que diz respeito aos pressupostos e à metodologia, pode ser útil ao estudo dos evangelhos. Esse capítulo é muito interessante, você aprenderá bastante com ele. Até o próximo capítulo! Olá, caro aluno! Este é o capítulo 4, do Nascimento à Preparação para o Ministério de Jesus. Harmonizar os evangelhos não é uma tarefa fácil, no entanto, é de grande importância. E as dificuldades para a harmonização não são suficientes para obscurecer a verdade de que os evangelhos têm um alto grau de coerência acerca do ministério de Jesus. Em virtude de haver poucos indicadores cronológicos precisos, em alguns momentos o material dos evangelhos estar organizado por tópicos, torna-se impossível chegar a uma harmonia histórica que seja plenamente satisfatória sobre a vida de Jesus. Por isso, opiniões podem divergir quanto à sequência cronológica de alguns eventos da vida de Jesus. A partir desse capítulo, será apresentada a vida de Jesus e o seu ministério, entrelaçando-se os 4 evangelhos, com o objetivo de apresentar os acontecimentos dentro de uma sequência cronológica.
O capítulo 4 apresenta a sequência cronológica dos acontecimentos registrados nos evangelhos, desde o anúncio do nascimento de Jesus até que ele completasse a idade aproximada de 30 anos. Neste capítulo, você aprenderá que tanto João quanto Jesus tiveram os seus nascimentos e ministérios anunciados pelo anjo Gabriel. João, filho de Zacarias e Isabel, foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias. E Jesus, filho biológico de Maria e filho jurídico de José, teve um nascimento virginal. Ele veio ao mundo gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus para tornar-se Salvador dos homens, o Messias de Deus. Depois você vai ver que Maria visita Isabel e retorna para sua casa. José recebe a visita de um anjo que declara-lhe sobre Jesus e encoraja-o a casar-se com Maria. Verá que depois de nascer, Jesus recebe a visita de pastores, é circuncidado, é apresentado no templo e após receber a visita dos magos, vai com a sua família para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Você saberá que Jesus volta a morar em Israel e aos 12 anos de idade visita o templo em Jerusalém, onde discute as escrituras com os mestres da lei. Você também saberá que não há registros bíblicos sobre os acontecimentos ocorridos entre os 12 anos de idade de Jesus até o seu encontro com João Batista, por ocasião do batismo no Jordão. Eu desejo a você bons estudos. Até mais! Este é o capítulo 5, o ano de inauguração. Este capítulo registra o ano inaugural do ministério terreno de Jesus e está dividido em 2 tópicos. No tópico 1 estão os eventos ocorridos desde o início do ministério de João até a realização do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Nele são apresentados os eventos desde a primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém até o seu retorno para a Galileia. Eu vou sintetizar para você os principais eventos que você estudará nesse capítulo. Você verá que João inicia o seu ministério e prega o batismo para arrependimento. Jesus vai até ele para ser batizado e Deus testifica dele para João. Jesus vai para o deserto, onde é tentado por Satanás, e depois disso, João dá testemunho dele e 2 dos seus discípulos o seguem. Jesus chama 5 discípulos para estarem com ele e ao irem para Caná da Galileia, Jesus realiza o seu primeiro milagre. Depois, Jesus vai para Jerusalém por ocasião da Páscoa e lá faz a primeira purificação do templo. Nessa ocasião, Nicodemos vai encontrar-se com Jesus de noite e Jesus ensina-o a respeito do novo nascimento. Depois disso, Jesus inicia o seu ministério na Judéia, mas após ouvir a controvérsia farisaica sobre batizar mais que João e saber que João estava preso, dirigido pelo Espírito Santo, Jesus resolve retornar para Galileia. E no caminho para Galileia, encontra-se com uma mulher samaritana. Jesus ensina ela sobre a água da vida. E o testemunho da mulher leva o povo da cidade até Jesus e por causa disso há um grande avivamento em Samaria. Ao chegar a Galileia, Jesus é bem recebido pelos galileus. Eu encontro você novamente no capítulo 6 com mais relatos sobre a vida de Jesus. Este é o capítulo 6 do seu livro Texto de Evangelhos, o ano da popularidade. O período de popularidade do ministério terreno de Jesus será estudado em 2 capítulos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Este capítulo, o 6, registra desde os primeiros acontecimentos referentes ao início de um grande ministério realizado na Galileia até o Sermão do Monte. Ao estudar o capítulo, você aprenderá que Jesus inicia um grande ministério na Galileia. Ao chegar em Caná, ele cura o filho de um oficial do rei. E ao chegar a Nazaré, é expulso da cidade por causa dos ensinamentos na sinagoga e por isso vai morar em Cafarnaum. Você verá que após realizar o milagre da pesca milagrosa, Jesus chama Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens.
O capítulo apresenta maravilhosas curas e ensinamentos feitos por Jesus. Por meio delas, ele cura um homem que estava endemoniado na sinagoga, a sogra de Pedro que estava cometida de febre, um leproso que estava numa das cidades da Galileia e um paralítico que é descido pelo telhado da casa onde Jesus está ensinando. Depois, Jesus chama Mateus para segui-lo e durante um jantar na casa de Mateus, Jesus responde por meio das parábolas das núpcias, do vestido e dos odres novos, os questionamentos sobre seus discípulos não orarem e jejuarem. Por ocasião da Páscoa, Jesus vai para Jerusalém e, estando junto ao tanque de Betesda, cura um paralítico num dia de sábado. Sendo que por curar nesse dia, Jesus passa a ser perseguido pelos judeus. Você aprenderá que num sábado os discípulos de Jesus colhem espigas para comer e ao serem criticados, Jesus justifica-os, ensinando aos judeus o significado do sábado. E no outro sábado, Jesus cura dentro da sinagoga um homem que tinha a mão atrofiada. O capítulo encerra com a narrativa sobre o Sermão do Monte. Você aprenderá que Jesus sobe ao monte para orar e depois disso ele chama os seus discípulos e escolhendo 12 dentre eles os nomeia de apóstolos. Quando desce com os discípulos do monte, Jesus profere um longo sermão com ensinamentos sobre como viver de acordo com o reino de Deus. Há muito para aprender neste capítulo. Desfrute bem dele! Bem-vindo ao capítulo 7, o ano da popularidade. Este capítulo dá sequência aos eventos ocorridos no período de popularidade de Jesus durante o seu ministério terreno. O capítulo inicia com a apresentação da cura do servo do centurião e termina com um evento no qual Jesus realiza a cura de 2 cegos e um mudo após retornar da terra dos Gesarenos. Ao estudar os 2 tópicos do capítulo, você aprenderá que, em Cafarnaum, Jesus curou o servo paralítico de um centurião e em Naim ressuscitou o filho único de uma viúva. Da prisão, João envia seus discípulos a Jesus para questioná-lo sobre o seu messianato e Jesus responde à pergunta dos discípulos de João com curas e milagres. E após enviá-los novamente a João, testemunha a respeito dele a multidão. Você verá que Jesus condena as cidades de Cafarnaum, Corazim e Betsaida por causa da sua incredulidade. E bem depois disso, na casa do fariseu Simão, Jesus é ungido por uma pecadora e ensina aos presentes a respeito do perdão de pecados. Jesus viaja pelo território da Galileia e pela segunda vez, na companhia de seus discípulos e de algumas mulheres, ele continua seu ministério. Você saberá que após curar um endemoninhado cego e mudo, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. E ele responde às acusações ensinando sobre o pecado imperdoável e declarando que não lhes daria nenhum sinal, exceto o do profeta Jonas. Como você pôde perceber, esse capítulo, tal qual o anterior, apresenta ensinamentos profundos de Jesus que são de cunho prático para a vida cristã. Você verá que Jesus afirma que aqueles que ouvem e obedecem a Deus são os que fazem parte da sua família espiritual. Outro profundo ensinamento ocorre em um almoço na casa de um fariseu. Lá, Jesus condena a limpeza cerimonial e profere ais contra os fariseus e mestres da lei por causa da sua hipocrisia. Jesus profere o primeiro grande grupo de parábolas para ilustrar diversos assuntos a respeito do reino de Deus. Jesus profere o primeiro grande grupo de parábolas para ilustrar diversos assuntos a respeito do reino de Deus. Depois, Jesus se dirige para a terra dos Gesarenos e na travessia acalma uma forte tempestade que se abate sobre o mar. Lá chegando, liberta um Gesareno endemoniado. O capítulo ensinará também que Jesus cura uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos e ressuscita a filha de
Jairo. E quando ele retorna da terra dos Gesarenos, cura 2 cegos e 1 mudo. Espero você no próximo capítulo. Até lá! Este é o capítulo 8, o ano de oposição a Jesus. O período de oposição ao ministério terreno de Jesus será estudado em 2 capítulos, no capítulo 8 e no capítulo 9. Este capítulo, o 8, registra os eventos ocorridos desde o desprezo de Jesus em Nazaré até a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Este capítulo fará você saber que Jesus foi desprezado em Nazaré pela 2ª vez e ele não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade dos nazarenos. Jesus realizou a 3ª viagem pela região da Galileia. Ele enviou os 12 discípulos para pregarem o evangelho do reino e deu-lhes autoridade para curar doentes, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Você sabia que Herodes matou João Batista e, ouvindo a fama de Jesus, desejou conhecê-lo? O capítulo apresenta esse evento sanguinário e também mostra que Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixes e alimentou uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Após despedir essa multidão, Jesus andou sobre as águas para encontrar-se com os discípulos que remavam com dificuldades por conta de uma grande tempestade. A multidão que esteve na primeira multiplicação de pães e peixes busca por Jesus e, ao encontrá-lo, ele lhes ensina que é o pão que desceu do céu para dar a vida eterna. Mas você verá que muitos discípulos não aceitaram esse ensino sobre ser o pão vivo enviado por Deus, cuja carne e sangue eram comida e bebida, e estes discípulos o abandonaram. O capítulo te ensinará que Jesus repreende a tradição judaica por causa da lavagem cerimonial das mãos e denuncia os judeus por anularem a lei de Deus por conta de suas tradições. Você conhecerá a narrativa de uma mulher cananeia que corre atrás de Jesus suplicando-lhe que cure a sua filha, e Jesus atende-a ao ver a sua grande fé. Depois disso, verá que em Decápolis Jesus cura um homem surdo e gago. Você aprenderá ainda que Jesus realiza também uma 2ª multiplicação de pães e peixes, só que nesta ocasião ele alimenta 4.000 homens, mais mulheres e crianças. E enquanto se dirige para a região de Dalmanuta, alerta os discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus. Os 2 últimos eventos do capítulo referem-se a Betsaida e a Cesareia de Filipe. Você aprenderá que em Betsaida, Jesus restaura a visão de um cego de forma processual. Primeiro, a sua visão é embaçada. Depois, ao novo toque de Jesus, o cego vê claramente. E em Cesareia de Filipe, Pedro declara que Jesus é o Messias, Filho de Deus. E Jesus passa a ensinar-lhes claramente sobre os seus sofrimentos. No capítulo 9, eu encontro você de novo. Até lá! Bem-vindo ao capítulo 9, o ano de oposição a Jesus. Este capítulo dá continuidade à apresentação dos eventos ocorridos no período de oposição de Jesus durante o seu ministério terreno. O capítulo apresenta os eventos ocorridos desde a transfiguração até a festa da dedicação. Você aprenderá que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos e lhes aparece Elias e Moisés. Depois de ouvirem a voz de Deus, os discípulos acham-se a sós com Jesus. Também aprenderá que Jesus cura um jovem endemoniado desde a sua infância e ensina os discípulos sobre o jejum e a oração. O capítulo mostrará que pela 2ª vez Jesus ensina seus discípulos com clareza a respeito dos seus sofrimentos, morte e ressurreição. Você lembra da primeira vez? Foi lá, em Cesareia de Filipe. Você aprenderá aqui que Pedro pesca um peixe que tem na boca uma moeda de 4 dracmas, como Jesus já havia predito, e entrega ao templo para pagar o imposto a eles 2. Lembra que Jesus havia chamado e comissionado os 12?
Aqui você verá que Jesus envia 72 discípulos e estes, ao voltarem, declaram-lhe que os doentes eram curados e os demônios submissos no nome de Jesus. Depois, Jesus vai a Jerusalém e, passando por Samaria, não é recebido. Então, passando por outro povoado, cura 10 leprosos e apenas um, o qual era samaritano, volta para agradecê-lo. No outro povoado, ele hospeda-se na casa de Marta e Maria e ensina-lhes a palavra. O capítulo apresentará eventos ocorridos durante 2 festas judaicas. Você verá que durante a festa dos tabernáculos, Jesus ensina no templo. O povo fica dividido a respeito dele e os judeus querem prendê-lo. Os fariseus, numa armadilha, levam a Jesus uma mulher adúltera, mas diante da sua pergunta, retiram-se sem apedrejá-la. Ao ensinar no templo que ele é o Filho de Deus e que aqueles judeus não eram filhos de Deus e nem de Abraão, os judeus tentam apedrejá-lo, mas Jesus se esquiva deles. Então, um perito da lei tenta colocar Jesus à prova e ele responde-lhe por meio de parábola, a parábola do bom samaritano. Após curar um cego de nascença, que é interrogado pelos fariseus, Jesus declara-se o bom pastor. Você também verá que na festa da dedicação, Jesus declara que é Deus e por isso os judeus intentam apedrejá-lo e prendê-lo, mas ele escapa e vai para o outro lado do Jordão. Nós sabemos que ainda não era chegado o tempo dele ser preso, não é mesmo? Mas sabemos que é chegado o seu tempo de estudar bem esse conteúdo, não é mesmo? Então, bom estudo! Você já se deu conta que está acabando? Pois é, este é o capítulo 10, os últimos meses do ministério terreno de Jesus. Este capítulo registra os eventos ocorridos nos últimos meses do ministério de Jesus aqui na Terra. Você estudará desde a ressurreição de Lázaro até a chegada de Jesus a Betânia. O capítulo mostra que Jesus ressuscitou a Lázaro e por conta disso, os fariseus e os principais sacerdotes conspiraram para matá-lo. Então, Jesus retirou-se para Efraim e passou a desenvolver seu ministério na região da Pérea. Você verá que Jesus curou uma mulher encurvada num sábado e depois ensinou que para ser salvo é necessário entrar pela porta estreita. Novamente, você verá Jesus reunido para comer, curar e ensinar. Durante uma ceia na casa de um fariseu, Jesus cura um homem hidrópico e conta as parábolas dos primeiros assentos e do grande banquete. O capítulo apresenta Jesus ensinando. Observe, Jesus ensinou que segui-lo requer disposição para renunciar a algumas coisas que são de valor, bens, relacionamentos. Jesus ensinou por meio das parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo sobre a alegria de Deus pelo arrependimento de um pecador. Jesus ensinou, por meio da parábola do mordomo infiel, a respeito da fidelidade e da confiança. Também ensinou, por meio da parábola do rico e Lázaro, que aqueles que não ouviam a lei e os profetas também não ouviriam alguém que ressuscitasse dos mortos. Jesus ensinou que o reino de Deus é interior e espiritual e a segunda vinda de Jesus será visível a todos. Deve haver persistência na oração, pois Deus é um justo juiz e fará justiça prontamente aos que o clamam. Jesus ensinou que o divórcio não foi estabelecido por Deus e a concessão dele por Moisés se deve à dureza dos corações. Também ensinou que somente entrará no reino dos céus quem for semelhante às crianças e que o amor às riquezas impede o homem de ser salvo. Percebeu quantos blocos de ensinamentos de Jesus? Você verá que em direção a Jerusalém, Jesus novamente ensina os discípulos sobre os seus sofrimentos e nessa ocasião, Tiago, João e a mãe deles pedem que tenham um lugar de honra no seu reino. No caminho de Jericó, Jesus cura 2 cegos e, estando na cidade, hospeda-se na casa de Zaqueu. Você saberá que Jesus chega a Betânia 6 dias
antes da Páscoa, a terceira e última Páscoa aqui na Terra. Estamos chegando ao fim do conteúdo dessa disciplina e eu aguardo você nos próximos 2 capítulos. Até lá! Chegamos ao capítulo 11, a última semana. Este capítulo registra os 5 primeiros dias da Semana da Paixão. O capítulo registra que no domingo ocorreu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira e purificou o templo. Esta é a segunda purificação do templo. Na terça, quarta-feira, os discípulos viram que a figueira que fora amaldiçoada estava seca. Ao ensinar no templo, os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus e ele responde-lhes por meio das parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas. Alguns espiões, infiltrados no meio do povo, um grupo de saduceus e depois um grupo de fariseus fazem perguntas ardilosas para Jesus, buscando uma forma de condená-lo. Então, Jesus os censura, proferindo ais por conta da sua conduta religiosa. Neste dia, Jesus ensina aos discípulos sobre o valor da oferta da viúva. E gregos que sobem à festa de Páscoa vão ver Jesus, e ainda que muitos dos judeus creiam nele, a incredulidade é bastante severa. No Monte das Oliveiras, Jesus responde às perguntas feitas pelos discípulos quando saíam do templo e ensina-os sobre a destruição de Jerusalém, os sinais da sua vinda e o fim dos tempos. Você aprenderá que neste dia Jesus é ungido por Maria em Betânia, onde estava hospedado, e que isso serviu como uma preparação para o seu sepultamento. E neste dia, Judas compromete-se com a liderança judaica de entregar-lhes Jesus. Na quinta-feira, os discípulos preparam a ceia da Páscoa e durante a ceia no cenáculo, Jesus unge os pés dos discípulos, indica o traidor e estabelece a ceia do Senhor. Você saberá que desde a saída do cenáculo até chegarem no Getsêmani, Jesus fortalece os discípulos e ensina-os sobre muitos assuntos e garante-lhes que ele enviaria o Espírito Santo à terra até que ele retornasse para buscar os seus. Por fim, o capítulo ensinará que depois de agonizar intensamente no Getsêmani, Jesus foi traído por Judas e preso pelos soldados romanos. Estude bem, tem muito conteúdo importante para você aí. Até logo! Chegamos ao fim do conteúdo do seu livro-texto de Evangelhos. E eu apresento a você o capítulo 12, da Sexta-feira da Paixão à Ascensão aos Céus. Este capítulo registra os acontecimentos referentes ao julgamento, à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus. E simultaneamente aos julgamentos e condenações, 2 eventos importantes ocorreram. Pedro negou conhecer a Jesus e Judas suicidou-se. Após ser condenado por Pilatos, Jesus foi escarnecido pelos soldados romanos e seguiu pelo caminho do Gólgota, onde Simeão foi constrangido a carregar a sua cruz. Você verá que após ser condenado por Pilatos, Jesus foi escarnecido pelos soldados romanos e seguiu pelo caminho do Gólgota, onde Simeão foi constrangido a carregar a sua cruz. Você verá também que Jesus é crucificado entre 2 ladrões, profere 7 palavras na cruz e morre. A sua morte é confirmada pelos soldados que furam-lhe o lado de onde sai água e sangue. Jesus é retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos, e eles o sepultam num sepulcro junto ao jardim. O sepulcro é selado e é guardado por soldados romanos. O capítulo 12 te fará conhecer que na madrugada de domingo, Jesus ressuscita como havia predito durante todo o seu ministério. Depois da ressurreição, num período aproximado de 40 dias, ele aparece aos seus discípulos e finalmente é elevado aos céus, como havia afirmado. E então, os discípulos passam a anunciar o Evangelho que você está conhecendo agora. Querido aluno, ao estudarmos a Palavra de Deus, é necessário termos essa consciência de que
Mais que mera formação acadêmica ou intelectual, ela tem o potencial de nos preparar para a vida, para as relações em sociedade, para a permanência no reino de Deus. Leia, releia e medite nos evangelhos. Esta prática o tornará apto para viver e ensinar com mais ousadia o evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Olá, queridos. Paz seja convosco. É um prazer, é uma alegria, um privilégio estar me dirigindo a você, aluno, professor, mestre, educador da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com esta ferramenta, este DVD que você está assistindo, nós queremos dar uma condição ainda melhor de você estudar em todas as unidades de ensino, nos ITQs espalhados por todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Este DVD foi gravado pelos professores autores dos nossos livros-textos. Com isto, eles estarão trazendo os tópicos principais daquilo que queremos transmitir a você dentro do currículo do ITQ e da Missão Quadrangular Cristo para as Crianças. Espero que esta ferramenta, que este DVD possa auxiliá-lo e que você tenha um ano abençoado de estudo. A Secretaria-Geral de Educação e Cultura, juntamente com todos os secretários estaduais do Brasil, tem trabalhado incansavelmente para oferecer um melhor material a todos os nossos alunos e a todos os nossos professores. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. A Secretaria está à disposição de vocês para nós caminharmos juntos e nos preparando cada dia mais para fazermos a obra de Deus com melhor qualidade e com excelência. Deus os abençoe em nome de Jesus.